Doutor Evaldo, vamos falar um pouquinho sobre vacina aqui. Queria saber do senhor qual é a avaliação que pode ser feita das campanhas de vacinação históricas do Brasil, a importância, né, dos institutos que estão aí aqui em território nacional para a produção de vacina e da forma, né, como o Estado brasileiro se organiza para vacinar a sua população. O que isso tem a ver com a prevenção de doenças e o que o senhor vislumbra aí para o futuro do Brasil com mais campanhas de vacinação? Pedro, eu observei aqui muitas das falas e elas vão num sentido que eu acho muito interessante. E agora você traz o campo das doenças infecciosas. Quem nos ouve, entender que a gente tem 3 grandes caixinhas de doenças, que são as mortes e as doenças causadas pelo trauma, as doenças crônicas não transmissíveis e as doenças transmissíveis. E, se a gente vai olhar para o futuro, as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm o apoio da medicina personalizada, do desenvolvimento tecnológico, tem uma série de avanços que poderão ser incorporados. No trauma, é muito mais a gente melhorar o atendimento do trauma, mas também fazer a prevenção e aí a educação. E a educação é muito complicada. E aí chega nas doenças infecciosas, Pedro. E eu e o Davi vamos coçar a cabeça aqui, porque nós nunca... Parece que a gente enxuga gelo. E um dos fatores que é determinante para enxugar o gelo e que não vai mudar, eu temo que piore, é o contexto ecológico que a gente vive hoje. Nós temos um conceito de uma saúde integrada. Hoje, o que acontece na saúde animal repercute na saúde humana, o que acontece na economia repercute na saúde humana, o que acontece no meio ambiente repercute na saúde humana. Então, por mais tecnologia que a gente tenha, como é que a gente vai lidar com vetores alados, por exemplo, que invadem as nossas cidades e que a gente não consegue evitar porque tem uma série de dificuldades. Então, é aí que entra, então, um desafio ainda maior, porque, como eu falei numa intervenção anterior, quando a gente pensa que está tudo sob controle, aí vem um novo desafio como esse. Mas, já que eu falei em vetor alado, Pedro, antes das vacinas, a gente tem, por exemplo, mosquitos geneticamente modificados e que fazem um combate natural às doenças por vetor. Isso é uma experiência bem sucedida, tem exemplos no interior de São Paulo, tem exemplos em outros lugares, que mostram que é um componente tecnológico inusitado, numa coisa que ninguém enxerga, ninguém presta atenção, que tem um grande impacto. A gente pode fazer vigilância de doenças hoje por técnicas moleculares em esgoto, por exemplo. Isso tem sido feito. Então, grandes cidades do mundo hoje monitoram o que aparece no esgoto a partir da detecção de proteínas de micro-organismos que são de interesse. A gente tem marcadores genéticos para ver quem vai responder também para determinadas drogas imunobiológicas que têm ação em doenças infecciosas. Então, vai indo. Nas doenças infecciosas tradicionais por bactérias, hoje, entrando um pouco na tua pergunta, a gente tem o desenvolvimento da modulação da resposta imunológica, anticorpos monoclonais, novas tecnologias de antibióticos, porque essa é uma guerra que a gente está perdendo. E eu vou aqui divergir do Fernando, porque se a gente não fizer nada em relação à resistência bacteriana, em poucos anos quem vai matar mais não é o câncer, são as infecções por bactérias multiresistentes, que já é um problema de saúde pública, que demandou a atenção do governo americano, do governo inglês, e que todas as entidades hoje que formulam as políticas de saúde prestam atenção. E aí a gente chega na boa e velha vacina, que ela é um encanto, né? Há mais de 200 anos a gente vacina. Não dá para entender o que aconteceu. A gente volta no tempo em vários momentos. O Oswaldo Cruz deve ficar muito triste quando vê o que acontece hoje, porque as vacinas só fazem bem, Pedro. E eu acredito que a vacina, para funcionar, ela começa na atenção básica de novo, porque as pessoas precisam se vacinar. Eu e o Fernando, a gente conversava agora há pouco, por que as pessoas não se vacinam, o que a gente precisa fazer? Basicamente, educação. Porque deseducar, tem muita gente deseducando e tem pouca gente educando. Então, para as vacinas funcionarem, Pedro, elas precisam ser aplicadas. Assim como as novas tecnologias, para funcionarem, têm que estar acessíveis. Então, eu acredito que reforçar a atenção primária e tornar essas vacinas acessíveis é importante. Do ponto de vista tecnológico, todo o nosso esforço é para que a gente tenha vacinas que sejam combinadas e que ataquem mais de uma doença, inclusive com poucas doses, porque um dos fatores de perda de eficiência é quando você tem que fazer o reforço. E está aí a vacina de RNA mensageiro, que é realmente a prova viva
do quanto isso é acessível, não é ficção científica, e em um tempo recorde, com todo o rigor científico, um esforço coletivo de pessoas geniais trouxeram essa tecnologia. Então, Pedro, as vacinas elas continuarão um componente essencial para enfrentar as doenças infecciosas, e não apenas infecciosas, inclusive entrando aqui na seara do câncer.